A música veio primeiro. Não baixinho, não ao fundo, ela explodiu escada abaixo do porão como um tiro de alerta. Alta, caótica, completamente fora de lugar no meio da madrugada. Então a luz acendeu. E antes mesmo de eu conseguir entender o que estava acontecendo, ela entrou no meu campo de visão, fez uma pose como se estivesse subindo num palco e disse: agora a festa vai começar. À meia-noite, no meu espaço, na frente do meu amigo. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes alguém pode ultrapassar seus limites antes de você finalmente explodir? E quando isso acontece, isso faz de você o problema? Porque o que aconteceu depois foi o momento em que toda a minha família decidiu que eu era o vilão. Era pra ser uma noite tranquila. Nada demais. Só eu e meu amigo no porão, cada um com o controle na mão, meio distraídos no jogo que a gente já nem estava mais tão interessado, conversando sobre qualquer coisa como sempre fazemos. Estava quieto, confortável, naquelas noites em que você não está fazendo nada importante, mas ainda assim parece exatamente onde você queria estar. O porão é meio que o meu espaço. Não oficialmente, não é como se alguém tivesse dito isso em voz alta, mas todo mundo sabe. É onde eu vou para ter um pouco de paz, onde eu levo meus amigos, onde eu posso simplesmente existir sem ser interrompido a cada 5 minutos. Pelo menos, é assim que deveria ser. Porque se tem uma coisa que você precisa entender sobre a minha casa, é o seguinte: privacidade praticamente não existe aqui. Principalmente quando a minha irmã mais nova está envolvida. Ela tem 14 anos, barulhenta, cheia de energia e completamente obcecada em tirar alguma reação de mim. E normalmente eu deixo passar, de verdade. Eu sei como é. Irmãos mais novos implicam com você, faz parte da vida. Mas não é só ela. São as amigas dela também. E é aí que começa a ficar cansativo. Porque essa não foi a primeira vez. Nem de longe. Já teve inúmeras noites em que eu estou lá embaixo com alguém, só conversando, jogando, qualquer coisa. E de repente, a luz da escada acende, e lá vem elas. 3, 4 de uma vez. Rindo, gritando, com música alta, como se tivessem acabado de entrar no próprio palco pessoal. E toda vez vira a mesma coisa. Eu sentado, tentando ignorar. Meu amigo olhando pra mim meio sem graça, tipo, isso é normal? E elas simplesmente não vão embora. Eu já tentei de tudo. Já pedi na boa. Ei, vocês podem voltar lá pra cima? Já brinquei. Legal, vocês vão se apresentar agora ou... Já falei sério. Na moral, dá pra parar? A gente só quer ficar de boa. E toda vez, nada muda. Elas riem, ficam ali, permanecem tempo suficiente para acabar com o clima e depois vão embora como se tivesse sido só uma brincadeira inocente. Mas tem uma coisa sobre brincadeiras inocentes. Elas deixam de ser inocentes quando acontecem de novo, e de novo, e de novo. Elas deixam de ser brincadeira quando você já pediu claramente para parar. Elas deixam de ser engraçadas quando você é o único que não está rindo. Então talvez pareça algo pequeno. Alguns adolescentes fazendo barulho, uma irmã mais nova sendo irritante. Mas quando isso continua acontecendo, noite após noite, e ninguém te leva a sério, isso acumula. E ontem à noite, finalmente explodiu. Porque quando aquela luz acendeu de novo, quando aquela música começou a tocar de novo, e quando a amiga dela desceu aquelas escadas como se fosse a atração principal de um show no meu porão, alguma coisa em mim simplesmente quebrou. Eu não ri, não revirei os olhos. Não tentei fingir que não era nada, como eu sempre faço. Eu só levantei, fui direto até ela e disse: vai se ferrar. Sem hesitar, sem filtro. Simplesmente acabou. E no segundo em que as palavras saíram da minha boca, eu senti a mudança, aquele momento em que tudo fica em silêncio, mas não de um jeito bom. Ela congelou. Pela primeira vez, não tinha nada para dizer. E sinceramente, por um segundo, até pareceu bom. Como se finalmente, elas tivessem entendido o recado. Mas então eu olhei para a escada, e foi aí que eu vi minha irmã e minha mãe paradas ali, observando. Minha mãe com o celular levantado, gravando. E assim, de repente, aquele momento pequeno virou algo muito maior. Porque agora não era mais sobre elas fazendo barulho. Não era mais sobre a falta de respeito constante. Não era mais sobre quantas vezes eu pedi pra parar. Não. Agora era sobre mim. Sobre como eu reagi. Sobre como eu
perdi o controle sobre como eu disse algo que não deveria. E eu senti isso na hora. Aquele julgamento. Aquela mudança de perspectiva onde eu não era mais o cara que vinha lidando com isso há semanas, eu era só o cara que explodiu. Então eu não pensei, não expliquei, não tentei justificar nada. Eu só subi correndo, agarrei a porta e bati com força. Aquele tipo de batida que diz tudo que você não tem mais energia para explicar. E por um segundo, tudo ficou em silêncio de novo. Mas dessa vez, não foi bom, porque eu sabia que isso não tinha acabado. Nem de longe. O silêncio depois da porta batendo não durou muito. Nunca dura na minha casa. Eu mal tinha descido metade da escada quando ouvi a porta abrindo de novo atrás de mim. Devagar. De propósito. Como se alguém quisesse garantir que eu soubesse que ainda estava ali. Então, a voz da minha mãe cortou o silêncio. Você não precisava bater a porta. Obrigada. Aquele tom, se você já ouviu, sabe exatamente do que eu tô falando. Não é grito, nem raiva. É aquele tom afiado, sarcástico, como se estivesse te corrigindo, mas também te provocando ao mesmo tempo. Eu parei na escada por um segundo. Não virei, não respondi. Porque, sinceramente, o que eu deveria dizer? Desculpa por reagir depois de semanas sendo ignorado? Desculpa por finalmente ter um limite? Desculpa por não entrar na brincadeira delas? Eu só continuei andando. De volta pro porão. De volta para aquele mesmo espaço que já nem parecia mais meu. Meu amigo ainda estava sentado lá, com o controle na mão, mas não estava jogando. O jogo estava pausado. Ele só olhou para mim. E lá estava de novo. Aquele olhar estranho, desconfortável, como se ele não soubesse se devia falar alguma coisa ou fingir que nada tinha acontecido. Cara, ele disse baixo. Você tá bem? Eu soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Tô, eu disse. Tô de boa. Mas eu não estava. Nem um pouco. Porque o clima tinha acabado. Aquela vibe leve que a gente tinha antes, morta. E foi isso que mais me pegou. Nem foi a discussão, nem o comentário da minha mãe. Foi o fato de que, mais uma vez, algo que era pra ser simples foi estragado. E de alguma forma, eu ainda era quem parecia errado. A gente tentou continuar jogando. De verdade, mas não dava. A cada poucos minutos, minha cabeça voltava para aquilo. A música. Ela entrando daquele jeito. Minha voz, quando eu explodi. Minha mãe, com o celular na mão. Gravando. Essa parte ficou na minha cabeça. Porque não parecia que ela estava tentando parar nada. Não parecia que ela estava agindo como mãe. Parecia que ela estava assistindo, como se fosse entretenimento, como se estivesse esperando eu reagir. E quando eu finalmente reagi, foi aí que ela pegou o celular. Eu não sei por que isso me incomodou tanto, mas incomodou, muito. Depois de um tempo, meu amigo largou o controle. Acho que vou indo, ele disse. Eu só concordei. Nem tentei fazer ele ficar. Eu também não ficaria. A gente subiu junto, e dessa vez a casa estava em silêncio. Sem música, sem risadas, sem ninguém na escada. Só aquele silêncio estranho, pesado. Ele calçou o tênis, fez um gesto rápido com a cabeça e foi embora. E assim, eu fiquei sozinho com tudo aquilo. Sozinho, com aquele peso no peito. Sozinho, com a certeza de que isso ainda ia voltar. E provavelmente não a meu favor. Eu voltei pro porão por um tempo, mas não adiantava ficar lá. Então acabei indo pro meu quarto. Fechei a porta e fiquei ali. E foi aí que os pensamentos começaram de verdade. Porque no momento, eu não me senti mal. E ainda não me sinto, pra ser honesto. Mesmo lembrando de tudo, eu sempre voltava pro mesmo ponto. Eu pedi pra pararem. Várias vezes. De todas as formas possíveis. E elas não pararam. Então o que eu deveria fazer? Continuar deixando? Fingir que não me incomoda? Deixar meu próprio espaço ser invadido sempre que elas quisessem? Mas aí tinha outra voz. Aquela que aparece depois que tudo acalma. Aquela que faz perguntas que você não quer responder. Eu passei do limite? Exagerei? Eu fui o problema dessa vez? Porque sim, eu mandei a amiga de uma menina de 14 anos se ferrar. E sim, eu bati a porta. E sim, eu devo ter parecido alguém completamente fora de controle. Então talvez, só talvez, eu tenha dado exatamente o que elas queriam. Uma reação. E não qualquer reação. A maior até agora. Eu me recostei na cadeira e fiquei olhando pro teto. E quanto mais eu pensava, mais complicado ficava. Porque por um lado, eu me sentia justificado. Mas por outro, eu sabia exatamente como aquilo ia parecer. Não como alguém que finalmente se posicionou, mas como um cara de 22 anos brigando com um grupo de adolescentes. E isso não pega bem, nem um pouco. Eu já consegui imaginar as conversas lá em cima. Minha irmã,
contando a versão dela. As amigas rindo de como eu surtei. Minha mãe provavelmente falando que eu preciso controlar meu temperamento. E ninguém mencionando que isso vem acontecendo há semanas. Essa parte sempre fica de fora. Essa parte nunca importa quando você reage. Porque no momento em que você explode, é só isso que as pessoas veem. E eu odeio isso. O acúmulo nunca conta, só a explosão. Fiquei ali por um bom tempo, pensando. Pedir desculpa ou não. Deixar pra lá ou manter minha posição. Porque tem uma coisa, mesmo que tecnicamente eu seja o babaca nessa situação, eu não me arrependo. E é isso que mais me confunde. Porque normalmente, quando você passa do limite, você sente culpa, arrependimento. Aquele eu não devia ter feito isso, mas eu não sinto. Na verdade, uma parte de mim sente que já estava atrasado. Que talvez fosse isso que precisava acontecer para elas finalmente pararem. Mas ao mesmo tempo, e se piorar? E se agora, em vez de ser só uma brincadeira, virar algo mais constante, mais intencional? Porque agora elas sabem exatamente como me atingir. E eu não sei se eu dei mais poder para elas ou se finalmente recuperei o meu. Então agora eu tô preso nessa pergunta. Aquela que não sai da cabeça. Eu estava errado por explodir? Ou eu só cheguei no meu limite? Eu não dormi muito naquela noite. Não por causa do barulho. Ironicamente, a casa ficou completamente silenciosa depois de tudo. Mas porque minha cabeça não desligava. Toda vez que eu fechava os olhos, vinha tudo de novo. A música, a voz dela, minha reação, minha mãe com o celular, de novo e de novo. E o pior, quanto mais eu pensava, mais eu percebia que não era só sobre uma noite. Isso já vinha se acumulando há muito tempo. Não era só uma porta batida. Não era só uma frase. Era sobre sentir que eu não importava na minha própria casa. Que meu espaço não importava. Que minhas palavras não importavam. Até eu ficar com raiva. E de alguma forma, isso me transformava no problema. Eu acordei tarde na manhã seguinte, ainda me sentindo estranho. Aquela tensão pesada ainda estava ali, como se não tivesse saído nem um pouco. Eu ouvi vozes lá em cima. Minha mãe. Minha irmã. Conversando. E eu já sabia. Antes mesmo de sair do quarto, eu sabia qual seria o clima. Respirei fundo, abri a porta e saí. No momento em que entrei na cozinha, eu senti aquele silêncio. Não tranquilo. Aquele em que as pessoas param de falar quando você entra. Minha mãe estava no balcão, mexendo no celular. Minha irmã na mesa, fingindo estar ocupada. Nenhuma das duas olhou para mim de imediato. E isso já dizia tudo. Peguei um copo, enchi de água e tentei agir como se estivesse tudo normal. Mas não dá para fingir normalidade quando tudo está estranho. Finalmente minha mãe falou. Sabe, ela disse sem olhar para mim. Você foi muito desrespeitoso ontem. Aí estava, direto ao ponto. Sim, bom dia. Sem conversa. Só julgamento. Eu me encostei no balcão. Tomei um gole de água e esperei um segundo antes de responder. Desrespeitoso? Eu repeti. Agora ela olhou para mim. Sim, a forma como você falou. A forma como bateu a porta. Totalmente desnecessário. Eu senti aquela irritação voltando. Mas dessa vez, eu segurei. À meia-noite, eu disse com calma. Elas desceram de novo, fazendo barulho, com música. Como sempre fazem. Ela deu de ombros. São crianças. Essa palavra. Crianças. Como se isso apagasse tudo. Elas fazem isso há semanas, eu disse. Eu já pedi para parar, várias vezes. E você lidou mal com isso, ela respondeu na hora. Assim, direto. Sem reconhecer nada. Sem talvez elas não devessem ter feito isso. Só eu. Minha reação. Meu erro. Eu olhei para minha irmã. Ela estava quieta. Mas dava pra ver no rosto dela. Aquela mistura de irritação e outra coisa. Como se ela também não achasse que fez nada de errado. E foi aí que caiu a ficha. Elas realmente não viam problema no que estavam fazendo. Não de verdade. Porque pra elas era só brincadeira, só zoeira. E eu que estava exagerando. Você estava gravando, eu disse olhando para minha mãe. Ela hesitou. Pra quê? Eu perguntei. Ela pensou por um segundo e deu ombros. Não estava gravando nada importante. Essa resposta não desceu, nem um pouco, porque parecia que ela estava desviando, como se não quisesse admitir o que realmente era. O que você estava fazendo então? Eu perguntei devagar. Só assistindo. E filmando? A expressão dela ficou mais dura. Não distorce as coisas. Eu não estou distorcendo, eu disse.
Você viu o que estava acontecendo e não fez nada. Porque não era nada demais, ela respondeu. De novo? Aquela minimização. Mas quando eu reajo, vira algo sério. Mas quando eu reajo, é sério, eu disse. Sim, ela respondeu firme. Porque você é um adulto. E pronto. A conversa virou completamente. Porque ela não estava errada. Eu sou adulto. Tenho 22. Elas têm 14. Então, de repente, todo o contexto deixou de importar. Só importava que eu deveria ter lidado melhor. E talvez seja verdade. Mas não parece justo. Nem um pouco. Eu tentei lidar melhor, eu disse, agora com a voz mais tensa. Várias vezes. Não funciona. Então ignora, ela disse. Eu soltei uma risada curta, sem acreditar. Eu já estou ignorando. Esse é o problema. Minha irmã finalmente falou. Não é tudo isso, ela disse, revirando os olhos. E isso foi o suficiente. Essa frase. Essa forma de descartar tudo. Como se eu estivesse exagerando. Não é tudo isso? Eu repeti. Você está fazendo tempestade em copo d'água, ela disse. Eu olhei para ela por um segundo. De verdade. E percebi algo. Ela não estava tentando ser má. Mas também não respeitava o que eu estava dizendo. Porque nunca precisou. Porque ninguém nunca fez ela respeitar. E eu senti aquela frustração voltando. Mas dessa vez eu parei, porque eu já sabia onde isso ia dar. Então respirei fundo, balancei a cabeça. E recuei. Tá bom, eu disse baixo. E eu quis dizer aquilo. Não como desprezo, mas como eu cansei. Não adiantava discutir. Elas não iam entender. Não hoje. Talvez nunca. Então eu fui embora. Voltei pro meu quarto. Fechei a porta. Dessa vez, devagar. E sentei. E foi aí que veio a pergunta final. Não sobre certo ou errado. Não sobre pedir desculpa. Mas algo mais real. Quanto tempo dá para continuar em um lugar onde seus limites não significam nada? Porque sim, muita gente vai dizer, sai de casa. Como se fosse simples. Como se eu não tivesse pensado nisso. Mas onde eu moro? Não é fácil. Não agora. Aluguel absurdo. Tudo caro. Você precisa ganhar muito só para viver ok. Um apartamento de 1 quarto pode custar caro demais. Não é realista. Ainda não. Mas depois de ontem, depois de hoje, não é mais só uma ideia. Virou prioridade. Porque talvez essa situação não mude. Talvez elas não mudem. Mas eu posso. E talvez a resposta não seja sobre eu ser o babaca ou não. Talvez seja sobre entender que continuar no mesmo ambiente é o que vai me colocar nessa posição de novo e de novo. Então agora eu estou aqui, pensando em tudo. No que aconteceu. No que isso significa. E no que vem depois. E sinceramente, eu nem sei mais qual é a resposta certa. Então deixa eu te perguntar, se você estivesse no meu lugar, você pediria desculpa? Ou manteria sua posição? E se você já passou por algo assim, onde seus limites foram ignorados várias vezes, o que você fez? Me conta. E se você quiser mais histórias reais como essa, bagunçadas, frustrantes e absurdamente identificáveis, fica por aqui, porque pode apostar. Sempre tem mais uma.